Bem-vindos à aula de germinação. Nessa aula eu vou fazer na prática, junto com vocês, como é que eu faço para germinar as minhas sementes, e eu vou te dar duas alternativas. Se você jogar a semente direto na água, depois que ela soltar a radícula, você plantar direto na terra e jogar ela na água, depois passar para um papel toalha, para depois que ela soltar a radícula, você plantar na terra. Qual dos dois métodos vai dar a melhor taxa de germinação? Eu vou fazer com uma amostra de 10 sementes para cada método, ou seja, eu vou usar nesse copo aqui pequeno, para germinar as 10 sementes, para depois passar para o papel toalha, e nesse outro copo aqui eu já coloquei as 10 sementes, que eu vou germinar elas só com água. Eu não vou usar outras, não vou usar papel toalha, beleza? Então vamos lá. Essas sementes eu acabei de colocar na água e eu vou separar aqui mais 10 sementes. Vou separar as 10 sementes e eu vou fazer o teste do apertão. Se eu pego a semente, o dedo polegar indicador, eu aperto ela. Se ela não quebrar, então ela tá boa. Então eu jogo ela na água, uma, essa aqui tá boa, duas, apertei ela, não quebrou, quebrou. Essa tá ruim, jogar fora. Essa tá boa, 3. Essa tá boa, 4. Essa tá boa, 5. Tá boa, 6. Tá boa, 7. Tá boa, 8. Essa tá ruim, quebrou. Tá boa, 9. Essa tá boa, 10. Beleza, vou deixar ela no escuro e depois de algumas horas eu vou vir aqui e vou balançar ela para entrar água dentro dela do embrião e dar início ao processo de germinação. Depois eu vou colocar ela no escuro junto da outra. Bom, a primeira etapa está concluída, de apertar a semente e jogar elas na água. A segunda etapa vai ser daqui umas 12 a 24 horas. Eu vou abrir ali e eu vou dar umas sacudidinhas nelas para ver se ela cai, se ela entra água dentro do núcleo e dá início ao processo de germinação. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa vai ser quando ela soltar a radícula para fora, ou quando a casca dela amolecer e abrir, e a partir desse momento eu vou dar prosseguimento aos dois métodos, que um eu vou plantar direto na terra e o outro eu vou plantar no papel toalha para esperar ela soltar a radícula para depois eu jogar ela na terra. E a quarta etapa seria regar elas todo dia, numa quantidade pequena, desde que mantenha a superfície da terra úmida, porém não encharcada, que é o ideal aí para ela começar a germinar e ter água e oxigênio disponível para a raiz poder se desenvolver. Espero que essa aula sobre germinação tenha clarificado um pouco de todo esse processo de germinação, e vamos conferir qual método vai ser mais eficiente, se é o método mais simples, jogando na água e na terra, ou se vai ser o método do papel toalha. E eu te espero na próxima etapa. Passou aí mais de 24 horas que eu coloquei elas na água. Elas não afundaram, mas praticamente aqui, dessas 10 aqui, as 10 soltaram as radículas.
Eu vou dar uma balançadinha aqui pra ver se ela cai. Tá vendo? Afundou, quer dizer que a água entrou no núcleo dela. E o pouco de água que entrou aqui já desencadeou o processo de germinação, né? E eu já vou dar o procedimento aqui. Praticamente a maioria delas já soltaram a radícula. Eu já vou pro próximo passo, que é colocar, né? Colocar essas daqui no papel toalha e essas daqui direto na terra. Vamos lá. Entrou no embrião dela, no núcleo dela, eu só dá um peteleco em cima dela que ela afunda. Pá, tá vendo? Pronto. Tá vendo? Ela afundou facilmente, porque ela já desencadeou o processo de germinação. A água já atingiu o núcleo. Tá, você dá uns petelecozinhos, que aí ela solta as bolhas de ar que tava fazendo ela flutuar e ela submerge. A partir desse processo, ela já vai, a partir desse momento ela já vai germinar. Não importa se for no papel toalha ou na terra. Então vamos lá, tem o papel toalha aqui. Você vai precisar do papel toalha. Você vai precisar umedecer esse papel toalha um pouco, mas não encharcar. Depois colocar as sementes daqui pra cá. Depois dobrar o papel toalha, fechar e colocar no lugar escuro. Vamos lá. Tá, as sementes. Vou colocar elas no papel toalha. Pronto. Tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu pego, ao invés de você colocar o papel toalha embaixo, você coloca o papel toalha em cima. Por quê? Isso vai fazer que a raiz ela não entre dentro do papel toalha. Você põe as plantinhas embaixo. Você põe as sementes embaixo e depois você tampa com papel toalha por cima. Qual que é a vantagem de fazer isso em relação a colocar as sementes no meio e dobrar? Dessa forma aqui, você pode acompanhar aqui embaixo a evolução das raízes. Quando a raiz estiver grande, ela não vai penetrar no papel toalha. Isso impede que na hora de tirar daqui e transplantar para a terra, essa raiz quebrar. Também dá mais controle do processo do andamento desse enraizamento, já que você, olhando por baixo, consegue facilmente ver o desenvolvimento delas sem precisar ter que ficar levantando para ver, e aí cai, e aí é todo um trâmite, né? Você vai manter esse papel toalha úmido, mas não encharcado. Você vai manter uma tampa em um local escuro. Você pode deixar aqui por mais umas 24 horas ou até soltar o rabicho maior para depois transplantar para a terra, mas essa etapa é opcional. Eu prefiro fazer desse jeito aqui, que tá aqui, e plantar já direto na terra, porque é uma etapa a menos, é menos trâmite, menos processo, mais simples e é tão eficaz quanto
o papel toalha. Bom, eu já tenho aqui germinado, com o rabicho para fora, as sementes que eu deixei aproximadamente 30 horas na água, 36 horas na água, eu deixei elas. As 10 parece soltaram o rabicho e eu já vou passar elas para a terra direto. O que eu vou fazer? Eu encho um copinho plástico até a metade, copinho todo furado em volta e embaixo. Eu uso o garfo quente, né? Eu venho com o garfo quente, furo tudinho. Né? Eu encho o copinho pela metade. Por quê? Porque a planta, depois de um tempo, ela vai estilionar um pouco e aí você vai cobrir o caule dela com terra, para o caule dela não ficar tombado, né? Enchi pela metade, agora eu vou fazer um buraquinho, né? Todas elas, faço um buraquinho com a espátula mesmo, fiz o buraquinho, vamos lá, tenho 10 copos aqui, eu vou pegar e botar uma semente em cada copo com a radícula virada para baixo. Caiu duas no mesmo copo. É muito difícil você achar uma semente de cannabis dentro de um substrato marrom, porque a cor da semente é marrom. Tá aí as 10 plantadas. Eu poderia fazer o seguinte: eu poderia enterrar assim, jogando terra por cima dela, mas o que eu recomendo, o que eu faço na prática é diferente. Eu pego um punhadinho de terra e eu vou salpicando por cima dela. Isso evita criar bolsões de ar por dentro da terra. Quando você tomba a terra em cima da semente, esse tombamento aí pode criar um tunelzinho de ar, impedindo que essa semente receba água adequadamente na hora de regar. Eu vou pegar um pouquinho de terra e salpicando por cima dela. Lembre-se, tampa pouquinho, 1 centímetro só. Você pode tampar mais se quiser. Você tampa ela 1 centímetro ou 2 centímetros de terra. Vai ser o suficiente para planta receber, para a semente receber escuridão necessária e já está germinando. E ela vai emergir da terra sem muito problema, sem muito esforço, sem gastar muita energia do seu núcleo. E muitos perguntam se você deve fertirrigar uma muda recém-germinada. Não, porque todo o nutriente que a planta precisa está ali dentro do embrião dela. Todo o nutriente dela vai estar ali disponível nos cotilédones e esse nutriente vai ser suficiente para essa muda de planta para até pelo menos 15 dias de vida. Enterrou as sementes, você pode fazer agora regar. Você vai pegar o seu borrifador ou o seu regador de preferência com baixa vazão e você vai regar elas uniformemente todo o substrato. Vamos lá. Pronto. Tá aí. Rega devagar. Se o seu substrato
não tiver uma drenagem boa, o meu é Carolina Soil, você vê que eu reguei aqui, ficou uma poça de água por cima. É uma poça aqui. Isso é péssimo. Prefira substrato que drena bem, como fibra de coco, perlita e tufa. Sempre tem nessa mistura no seu substrato algum substrato que drena melhor, para evitar essas poças que formam bolsões de ar subterrâneos por dentro da terra, fazendo com que a semente não receba água adequadamente. Ó, tá tudo empoçado. Deixa aí uma dica para quebrar essa falta de drenagem, essa hidrofobia do solo da Carolina Soil, é você dar uma borrifada no modo spray por cima do substrato e deixar essa água, esse spray de água se infiltrar. Depois de um tempo, aí você rega. E aí você vai ter uma chance maior de não formar essas poças aqui, ó, tá vendo? Essas poças de água por cima que pode impedir que suas plantas germinem corretamente, por impedir que a água chegue na raiz da sua semente. Você pode aí regar pelo menos uns 50 ml, você pode regar diariamente 50 ml de água por dia, né, conforme a temperatura aí, né. Sempre você rega se a superfície da terra estiver seca. Se ela estiver muito úmida ou se o substrato estiver encharcado, aí você não rega, você espera esse solo secar para depois regar. Isso até ela sair da terra. Depois que ela sai da terra, é as mesmas recomendações de rega. Só rega quando o solo estiver seco. Se estiver empoçado, se estiver muito molhado, você não rega. Você vai fazer o que? Esperar ela secar. Aqui eu posso deixar elas tanto no escuro quanto na luz. Não tem problema deixar elas na luz, desde que a temperatura não ultrapasse aí os seus 25 graus. Recomendo você deixar ela na sua cabine de cultivo já com a luz ligada, porque assim que elas emergir da terra, ela vai buscar a luz e ela vai já imediatamente fazer fotossíntese. Eu espero que essa é a segunda etapa do processo de germinação e eu te espero na próxima etapa. Pronto. Aqui já foi 48 horas desde que soltou, desde que germinou aqui. Todas elas estão com a radícula bem desenvolvida, ó. Tá vendo? Então você pode já plantar na terra. Eu tô aqui com uns potinhos de 200 ml. Eu enchi eles até metade com substrato, nesse caso é Carolina Soil. Eu vou fazer furinhos com a parte contrária
do meu pegadorzinho de semente. Vem com o pegadorzinho de semente. Plantas aqui. Sempre com a radícula virada para baixo. Mas se por acidente ela ficar com a radícula virada para cima, não tem problema. Porque ela tem barômetro interno nela, que ela sente onde que é o centro de gravidade e ela faz a radícula se movimentar, se virar para onde o centro de gravidade dela é bem apurado. Ela também se redireciona sozinha, como acontece na natureza. Aqui. Pronto, todas os devidos potes, todas enraizadas. Vamos tampar. Eu achei estranho que todas elas enraizaram tão rápido, sendo que algumas demoram tanto tempo. Mas tá aí, agora eu posso regar. Regar aqui. Vamos regar bem devagarinho. Se o seu solo for muito hidrofóbico, você rega bem devagarinho. Bem devagarinho e espera drenar. Não adianta tentar regar de uma vez e a água escorrer tudo nas beiradas aí. Aí você jogou o processo todo fora. Pode não. Regar de forma uniforme toda a extensão cúbica desse espacinho de copo. Porque a umidade ali dentro vai fazer a planta se desenvolver bem. O equilíbrio de oxigênio e de água. Se você não tiver um parâmetro desse equilíbrio, ela não vai germinar bem. Sempre a chave para você germinar bem e ter sucesso na fase de mudas é essa daqui. É você não encharcar mas molhar bem uniforme. Bem uniforme. Para que essa água vai evaporando e vai formando uma umidade ali ideal para germinação. Você pode, depois que você pode ir regando assim devagarinho até começar a drenar embaixo, pelo menos até quando começar a dar uns pinguinhos embaixo. Aí você para de regar e rega de novo só quando o solo estiver seco.
Joia? Agora eu vou deixar, você pode deixar no LED, né? Você pode deixar o LED afastado dela até ela sair da terra. E a intensidade de luz é entre 100 e 200 ppfd desde quando ela está aqui, né, embaixo da terra até a fase de muda. Depois, para a fase vegetativa, aí você pode aumentar para até de 200 até 600 ppfd, dependendo do estágio de maturação da sua planta.